Capítulo 473, Chacina. Tradução, clã revisão, 0. Depois de comer a pílula de reversão do Yang, Lin Ming sentiu uma energia quente derreter dentro de seu dantian, transformando-se em pura verdadeira essência e fundindo-se em todos os meridianos de seu corpo. Até mesmo a duração da força do deus herege foi alongada. No meio da batalha, se pudesse manter seu coração e meditar por meia hora, ele seria capaz de restaurar sua condição máxima de combate. O quão poderosa a pílula de reversão do Yang era! O poder da vitalidade de Lin Ming era originalmente vívido e exuberante. Depois de refinar sua medula, a resiliência de seu corpo atingiu um grau terrivelmente formidável. Além dos efeitos desafiadores do céu da pílula de reversão do Yang, Lin Ming sentiu o fluxo de sangue escorrendo pelo peito parar instantaneamente. A ferida estava se recuperando a uma velocidade visível. Vendo isso, os olhos de Lian Shengji se arregalaram como duas luas. Esta era realmente a velocidade restaurativa de um humano. Mesmo que ele comesse a pílula de reversão do Yang, não havia como se recuperar em um ritmo tão extremo. Como ele poderia ter encontrado uma estrela tão sombria? Seu cultivo era maior e ele era obviamente mais forte. Ele acreditava que ele tinha a vantagem absoluta nessa batalha, mas à medida que a luta avançava, sua situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Quem é você? Você é um humano ou um demônio? Lian Shengji sussurrou. Lin Ming não respondeu. Ele só segurava a alabarda sanguinária da grande desolação inclinada em suas mãos e desenhou uma lua crescente no chão. Neste momento, no campo de batalha, um ancião da Ilha da Divina Fênix da facção do Pássaro Vermilion deu um grito lamentável quando foi enviado voando para trás, com a cabeça molhada de sangue. Com suas feridas graves, ele não seria capaz de lutar mais. No lado da Ilha da Divina Fênix, além de Lin Ming e as irmãs Mu, os outros anciãos estavam todos cercados por vários outros anciãos da região demoníaca do Mar do Sul. Estavam ao limite e cercados de perigos por todos os lados. Nono ancião. Mu Qingyi gritou. Este ancião que havia sido gravemente ferido era apenas um ancião da facção do Pássaro Vermilion. Ele não estava envolvido no conflito de interesses entre as diferentes facções e geralmente era honesto. Embora hesitasse em participar do conflito entre a Ilha da Divina Fênix e a região demoníaca do Mar do Sul, ele ainda ajudará no final. Embora a situação não tivesse sido pior se ele não tivesse se juntado, no momento, ele havia sido gravemente ferido e estava em uma situação de risco de morte. Quando Mu Qingyi viu que o nono ancião tinha sido ferido nessa extensão, a raiva violenta em seu coração subiu aos céus. Mu Xiu. Desde que você não vai ajudar, então depois que eu voltar para a seita, eu terei você impugnado frente ao Conselho de Anciãos e você sofrerá o castigo da seita e terá sua linhagem extinta. Você trouxe a ruína e o desastre para si mesmo. Quando Mu Xiu ouviu essa voz gritante, suas sobrancelhas tremerão, mas ele não se moveu no final. No entanto, Mu Yanzhu não conseguiu resistir a essas palavras. A pressão era simplesmente muito grande. Como a batalha já havia chegado a esse ponto e ele ainda não havia ajudado, ele seria severamente punido pela seita quando retornasse. Irmão Xiu, esse velho realmente quer ir e ajudar. Se esperarmos mais, mesmo que Lin Ming morra em batalha, no futuro nós dois velhos não teremos nenhum lugar para ficar de pé. Mu Fengtian absolutamente não nos perdoará. Não apenas isso, mas de maneira nenhuma poderemos impedir que notícias sobre esse assunto se espalhem para a seita. Nós já fomos vistos por muitas pessoas. Mu Xiu estava quieto. Ele enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Mu Yanzhu. A expressão de Mu Yanzhu mudou. O que você disse? Você está falando sério agora? Eu tenho uma garantia de 80 a 90%. As palavras de Mu Xiu eram como os sussurros de uma sereia para Mu Yanzhu. A expressão de Mu Yanzhu mudou continuamente e finalmente ele cerrou os dentes e suas palavras morreram em sua garganta. Mu Xiu. Você?
A raiva de Mu Qingye subiu ao extremo. No entanto, Mu Xiu ainda estava indiferente. Mas Mu Yanzhu, que estava de pé perto de Mu Xiu, parecia estar sofrendo uma grande dose de agonia e sua expressão era de dor como se estivesse passando por uma intensa luta psicológica. A situação estava ficando cada vez pior. Depois que o nono ancião foi ferido, a pressão aumentou para a Ilha da Divina Fênix. Até Mu Qingye estava em perigo imediato. Quanto a Lin Ming, embora ele tivesse conseguido obter uma vantagem usando as regras deste mundo e pílulas, ele só poderia manter a força do deus herege por mais o tempo de 30 respirações. Se isso continuasse, todos seriam forçados a um beco sem saída. Os olhos de Lian Shengji brilharam com uma cor horrivelmente selvagem. Lin Ming. Não importa o quão forte você seja, você não pode mudar nada. Quanto tempo você pode durar? Dê a este velho o pergaminho de jade das artes demoníacas que você tem como um bom menino e este velho vai deixar as outras pessoas e permitir você morrer sem dor. Caso contrário, este velho irá torturar sua alma e você sofrerá eternamente por mais de 100 anos. Lin Ming sorriu, revelando uma fileira brilhante de dentes afiados. Ele pegou uma pílula vermelha do anel espacial e colocou-a na boca. Antes de chegar ao campo de batalha do Mar do Sul, Mu Fengtian havia chamado Lin Ming para as montanhas de trás para lhe dar 3 pílulas e também um símbolo de escape destas 3 comprimidos, 2 eram pílula de reversão Yang e uma era pílula de sangue escarlate. A pílula que Lin Ming acabara de comer era uma pílula de sangue escarlate. Esta era uma pílula especial que era usada pelos líderes internos da Ilha da Divina Fênix. Havia todos os tipos de materiais preciosos que eram usados para refinar uma e exigia uma enorme quantidade de sangue do pássaro vermilhão. Embora o sangue do pássaro vermilhão fosse comum e muito menos valioso do que a essência de sangue do pássaro vermilhão, ele não poderia ser produzido em grandes quantidades. Isso significava que o valor da pílula de sangue escarlate não era muito menor do que a pílula de reversão do Yang. A pílula de sangue escarlate só poderia ser usada pelos discípulos com a linhagem do pássaro vermilhão. Depois de usar uma, a força deles dispararia por um breve período de tempo, mas depois, ele seria muito enfraquecida por um longo período de tempo. Por causa desse efeito colateral, Lin Ming ainda não a usara, nem esteve em uma situação em que ele precisasse. Quando Lian Shengji viu Lin Ming tomar a pílula de sangue escarlate, ele não sabia o que era. Ele só pensava que era algum tipo de pílula de recuperação. Isso fez com que ele ficasse nervoso. Esse garoto simplesmente tinha muitas pílulas de alta qualidade em seu corpo. Ele não podia deixar Lin Ming continuar se recuperando. Pelo menos, ele tinha que atraiçá-lo até que os outros anciões saíssem vitoriosos em suas batalhas. Morra, garoto! Lian Shengji deu um grito alto e bateu com uma garra em Lin Ming. A verdadeira essência que surgia atrás dele formava uma enorme águia de sangue com dezenas de metros de comprimento. O rosto magro de Lian Shengji se contorceu em um rosto diabólico. Este era um ataque com 120% de sua força. Lin Ming acabara de engolir a pílula de sangue escarlate. Ele sentiu como se um fogo tivesse acendido em seu estômago e uma explosão de energia explodiu dentro dele, percorrendo imprudentemente seus meridianos. Milímetro. Esse sentimento é. A pílula de sangue escarlate era capaz de fortalecer um discípulo da Ilha da Divina Fênix, galvanizando sua linhagem do pássaro vermilhão. Mas agora, para espanto de Lin Ming, ele descobriu que a pílula de sangue escarlate estava fazendo com que o sangue ardente da fênix ancestral em seu corpo se tornasse cada vez mais vibrante. A pílula de sangue escarlate causou uma reação em cadeia com o sangue da fênix ancestral. Lin Ming ficou surpreso, mas depois entendeu. O pássaro vermilhão compartilhava uma linhagem equivalente com a fênix ancestral. Se a pílula de sangue escarlate era capaz de energizar a linhagem sanguínea do pássaro vermilhão, então também seria capaz de energizar a linhagem da fênix ancestral.
Naquele momento, Lin Ming sentiu o sangue em seu corpo inteiro queimando, como se seu corpo estivesse prestes a explodir com energia. Ha! Lin Ming gritou e seu corpo emitiu altos sons de estalo. Quando ele se esticou, seus ossos pareciam se romper, emitindo um rugido de dragão ressonante que perfurava o céu. Atrás de Lin Ming, os fantasmas duplos de um dragão verde e da fênix ancestral aparecerão. A fênix ancestral que poderia renascer através de um mar de chamas. O dragão verde que subiu nos céus. Dragão e fênix se alegraram juntos. Naquele momento, o ímpeto de Lin Ming subiu ao extremo. Toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua vontade foi derramada na alabarda sanguinária da grande desolação. O vento uivou e 14 selos sugadores de sangue giraram loucamente, levantando areia vermelha no ar e formando um tornado de sangue. Morra! Uma alabarda cortou. O tempo pareceu parar e a areia manchada de sangue encheu o ar no campo de batalha. Através do céu e da terra, era como se a única imagem que restasse fosse da requintada alabarda sanguinária da grande desolação. Ele dividiu o espaço. O mundo pareceu perder sua cor e todos os sons desaparecerão. Quando as flutuações de energia se espalharam, estranhamente não houve um único ruído. Uma onda de sangue correu para o céu, desabrochando como uma lótus ardente à noite, bela e mortal. Até mesmo o som de Lian Shengji ofegante foi dilacerado por aquela tempestade de sangue. Ele olhou impotente enquanto a alabarda sanguinária da grande desolação quebrou sua garra de sangue e picou a águia sangrenta em pedaços. E então, tornou-se um vento sinuoso que perfurou seu dantian. Ah! A expressão de Lian Shengji era louca com descrença relutante. Ele agarrou a alabarda sanguinária da grande desolação com uma mão e agarrou Lin Ming com a outra. Este velho vai ter você me seguindo na morte. Lian Shengji vomitou sangue e seus dentes estavam manchados de vermelho. Naquele momento, era como se ele tivesse enlouquecido. O fogo ardente da pílula de sangue escarlate ainda estava inundando o corpo de Lin Ming como antes. Quando Lin Ming viu a garra se aproximando, ele gritou como um animal selvagem e socou com o punho. Caixa! Aquela garra magra foi quebrada diretamente pelo punho de Lin Ming. Depois que o dantian de Lian Shengji foi retorcido, ele perdeu a maior parte de sua verdadeira essência. Neste momento, sua garra só era apoiada por seu frágil corpo mortal, como ele poderia resistir ao refinamento medular de Lin Ming e seu punho impenetrável. Depois que o punho de Lin Ming quebrou a garra de Lian Shengji, ele continuou e bateu em Lian Shengji. Como a proteção da verdadeira essência corporal de Lian Shengji se dissipou, o punho de Lin Ming penetrou e colidiu com ele. Depois de perder sua proteção corporal da verdadeira essência, o corpo de um artista marcial era extremamente frágil. Naquele instante, o sangue disparou em todos os lugares, enquanto os órgãos internos de Lian Shengji foram demolidos pelo punho de Lin Ming. Saia! Selo sugador de sangue! Lin Ming deu um rugido profundo, o trovão do demônio exterminador de sangue uivou. Todo o corpo de Lian Shengji foi envolvido pelo trovão do demônio exterminador de sangue. Seu corpo tremeu e o sangue jorrou por sua cabeça. Eu não estou disposto. Eu recuso. Lian Shengji deu um grito final. No entanto, no final, foi inútil. Houve uma explosão abafada quando uma nuvem de névoa sangrenta se soltou do corpo de Lian Shengji, chegando na frente de Lin Ming e rapidamente se transformando em um misterioso selo de aparência antiga. Os olhos vermelhos de Lian Shengji rapidamente perderam a cor. O selo de sangue estava constantemente se torcendo. Comparado com os anteriores, este era muito mais profundo e muito mais sinistro. Este foi o primeiro selo sugador de sangue que Lin Ming havia formado a partir de um mestre do reino núcleo rotativo. Quando todos os artistas marciais que o cercavam viram isso, eles ficaram atordoados ao ponto de que sua coragem quebrou na presença de Lin Ming. Eles não acreditavam que alguém como Lian Shengji tivesse sido morto por Lin Ming.
Um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo teve seu dantian perfurado pela alabarda de Lin Ming e então seus órgãos foram esmagados por um soco e sua essência de sangue foi tomada. Isso era um exagero absoluto. Especialmente a cena em que o punho de Lin Ming quebrou a garra de sangue de Lian Shengji. Isso fez com que temores passassem pela mente de todos. Lin Ming era como uma antiga besta viciosa em forma humana. Enquanto Mu Qingshu testemunhava esta batalha de longe, depois de ver tantas cenas inimagináveis, ele já estava assustado sem saber o que fazer. Lin Ming estava no campo de batalha, agarrando a alabarda sanguinária da grande desolação de 10 pés em uma das mãos enquanto carregava o cadáver morto e retorcido de Lian Shengji na outra. A aura que ele estava emitindo naquele momento era a de um deus da guerra destruidor do mundo. O rosto de Mu Qingshu ficou branco e seus lábios tremerão. Ele não podia acreditar que isso era real. Aquele cadáver na mão de Lin Ming não era ninguém além de um supremo ancião do reino núcleo rotativo. Era um personagem que era igual ao grande ancião de sua própria facção. Aquele homem tinha sido tão arrogante e dominante um momento atrás, mas agora, ele não era nada mais que um pedaço de carne morta nas mãos de Lin Ming.